Graça e paz, amados e amadas, entramos no livro de Levítico, agora no capítulo 1, e vamos aqui ver sobre os holocaustos. Agora aqui nós estamos vendo o Senhor dando a ordenança, como que tem que ser feito o holocausto. Agora que se nós formos ver lá, desde o início da Bíblia, em Gênesis, já havia no coração do homem, até pelo aquilo que Deus havia feito no Jardim do Éden, essa forma de se achegar ao Senhor. Então, o que que nós vemos lá no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor providenciou a eles pele de animais para cobrir a nudez deles. Então, para isso, o que teve que haver? A morte de um animal. Então, a primeira morte já teve ali, para que pudesse vestir o homem, para que o homem não fosse consumido pela santidade do Senhor. Então, ali houve a morte já. Depois nós vemos Abel e Caim, que os dois fizeram uma oferta ao Senhor, daquilo que era o trabalho deles. Abel ofereceu uma ovelha e Caim ofereceu do melhor da terra. Agora a gente pode pensar assim, é por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e de Caim? Não. Pelo contrário, o Senhor diz o seguinte, que primeiro vem o ofertante, porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Então, primeiro o Senhor olha para o coração, olha para a consciência e depois para a oferta. Então, porque quando a gente fala oferta, remete também ao que a gente oferta para o Senhor. Lembre-se, primeiro o Senhor, que é o seu coração, que é a sua consciência pura, senão a sua oferta não vai ser aceita. E depois nós vemos também na palavra os sacrifícios que os homens faziam para representar ali a sua família, que era o que? Nós vemos Noé oferecendo sacrifício por sua família, nós vemos Abraão e outros patriarcas, Isaac fazendo isso, e também no livro de Jó, nós vemos também Jó oferecendo sacrifício, holocausto para a sua família, para os seus filhos. Então, isso já tinha já no coração do homem. Agora o Senhor está deixando o quê? Como uma lei aqui para o povo de Israel e deixando como quem tem que ser feito, as ordens das coisas que tem que ser feita. O nosso Deus é um Deus de ordem. Nós vamos ver que até a lenha tinha que ser colocada em ordem. E aqui nós vemos logo em seguida, no capítulo 1, versículo 1, o Senhor chamando Moisés aonde? Na tenda do encontro. E ali ele convoca Moisés e lhe dá ordem, e lhe dá como que tem que ser feitas as coisas. Então diz assim, transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Então o Senhor sempre está o que? Nos orientando e pedindo de nós obediência. Quando um de vós apresentar uma oferta ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre os gados, como os dos rebanhos e de ovelha. E também no versículo 14, diz assim, se a pessoa não tiver condições de ter um animal entre seus gados, ela também poderá oferecer uma rolinha, uma pombinha. Então, esses animais, a gente vê que eles não poderiam ser carnívoros, eles tinham que ser animais sem defeitos, animal macho, sem defeito, e um animal domesticável. O que que é isso? Que não vai agredir o homem, né? E esses animais, eles têm uma representatividade. Olha, o novilho ou boi era também oferecido por pessoas que tinham mais posses, pessoas que poderiam ofertar mais. E o novilho e o boi representam, assim, a paciência e a obediência de Jesus. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 9, de 9 e 10. A ovelha representa a submissão de Jesus. A submissão de Jesus a gente pode estar vendo em Isaías 53, 7. A cabra representa o pecado e a transgressão, lá em Mateus 25, 33. E a rolinha, as rolas representam a tristeza e a necessidade, que a gente vê lá em Isaías 38, 14. E as pombas é símbolo da inocência, também está em Isaías 59.
Então, você vê que tudo na palavra do Senhor, aqui a gente vai ver que tudo remete a Cristo. E também é um aprendizado para o nosso viver. É algo assim que a gente vai notando que cada animal tem uma representatividade. E veja, todos teriam que trazer a oferta. Então, quem tinha mais posse trazia um boi. Quem tinha posses mediana era a ovelha, a cabra. E quem não tinha posses nenhuma era rolas ou pombas. Então, veja, ninguém fica fora para ofertar. Principalmente essa oferta aqui, que nós vamos ver aqui mais à frente, que é uma oferta de expiação pelo pecado. É uma oferta de tirar a culpa do homem. Porque quantas pessoas dizem assim: ah, quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Ah, quando eu parar de fazer aquilo, eu vou ser crente. Não, não é assim. O caminho é ao contrário. Veja só, o Senhor fala, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem nos liberta e nos leva a Deus é o sangue de Cristo. É nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador. E quando nós aceitamos Cristo nosso Salvador, nós vamos como estamos. Aí depois nós vamos passando por um processo de santificação. Então veja só, o povo tinha saído lá do Egito. Eles foram separados para Deus. Então eles passaram pela separação, saíram do mundo e foram ali para o deserto. Para o quê? Para começar a ter um novo e viver um novo caminho na presença do Senhor. E nesse novo caminho, o que eles teriam? Eles teriam a santificação, uma forma diferente de viver. É a mesma coisa conosco. Nós, quando aceitamos o Senhor, nós vamos como estamos. Então, nós somos transferidos do império das trevas para o reino de Deus. E aí nós vamos ser santificados. Por isso que o livro de Levítico é interessante, porque é um livro que mostra o quê? Como é o relacionamento com Deus e como é o relacionamento com os outros. É óbvio que aqui se via muito as ações da carne, as obras da carne. Hoje nós sabemos que o Senhor olha para nosso coração e para nossa consciência. Então, aqui nós vemos no versículo 3: se sua oferta consiste em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá macho, como nós falamos o animal, sem defeito, e ele oferecerá a tenda do encontro para que seja aceito perante o Senhor. O que tinha logo quando entrava ali no tabernáculo? Tinha o quê? É a parte aberta, se chamava o átrio, e logo ali na entrada tinha o altar do holocausto. Então, o ofertante, ele chegaria até aquele lugar. E, e antes de imolar o animal, o que o ofertante faria? Ele colocaria a mão dele sobre a cabeça do animal, transferindo a culpa dele para o animal. Então, o animal sendo inocente, ele estaria recebendo a culpa do homem. E assim ele seria imolado e esse sangue seria retirado ali. Vamos ver aqui, ó, versículo 5. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue, eles o derramarão ao redor sobre o altar que se encontra à entrada da tenda do encontro. Olha só o sangue, a vida derramado ali devido ao pecado e à culpa daquela pessoa. Logo depois se retiraria a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então, todo animal, retirava primeiro a pele e o animal era cortado em pedaços. E esses pedaços depois, eles eram arrumados sobre o altar. E ali eles eram queimados totalmente, eram consumidos totalmente. Somente a pele do animal que não era consumida e ficava para o sacerdote. É interessante também a gente observar que o ofertante, ele era um homem, assim como a gente viu lá Noé, Abraão, Isaac, Jó, né? Mas quando eles ofertavam pelo pecado também da família. Então, as esposas e os filhos, eles eram cobertos pelo sacrifício apresentado pelo homem, que é o cabeça da família.
Esse papel masculino no culto público nunca, olha, uma coisa eu quero fazer uma observação. O papel masculino no culto público nunca negou a qualquer mulher o acesso direto a Deus no nível individual e pessoal, nem impediu de receberem as manifestações e os dons de Deus, tá? Nós estamos falando aqui do papel do homem ter aqui, como também o cabeça do lar. Então, ele que vai lá representar a família. E o que nós vamos ver outro detalhe aqui? Então, vamos ver versículo 7. Então, os descendentes do sacerdote, do sacerdote Arão, acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Olha só, nosso Deus, ele mostra até que tem que arrumar a lenha. Tudo tem passo a passo. E fala também que o animal era lavado, as suas entranhas, as patas, e vai dando a explicação. Depois, no versículo 10, fala assim: se sua oferta consistir em animal de pequeno porte, cordeiro ou cabrito, um macho sem defeito, é a mesma coisa que nós temos aqui também. Vai oferecer, vai cortar, vai estar mostrando aqui de lavar as vísceras, e depois nós vamos ver o quê? Que se sua oferta ao Senhor consistir numa rolinha, então ele vai explicar também aqui a oferta como que tinha que ser pela rolinha. Então nós vamos ver tudo assim, o Senhor, como ele organiza todas as coisas. Isso é muito maravilhoso, né? Então nós vemos que todos oferecem, tanto ricos quanto pobres. E depois fala que vai também a rolinha, vai colocar ela sobre o altar, e tudo isso era queimado e subia isso como um aroma suave ao Senhor. Aí pode perguntar, por que um aroma suave ao Senhor? Porque na realidade, quando isso subia, passava a barreira que quando o Senhor olhava para o homem, ou o Senhor via um homem pecaminoso, um homem cheio de culpa. E quando aquele animal era queimado e subia esse aroma suave ao Senhor, o Senhor aceitava o homem, o Senhor não estava vendo a culpa do homem. Mas isso não era eterno. O que acontecia? Toda vez que o homem pecasse, ou alguém da sua casa pecasse, ele teria que apresentar uma oferta. Então era algo que tinha que ser feito com frequência. E havia um custo também para o ofertante, ele tinha que pegar ali do seu gado, da sua oferta para isso. Agora veja só, nós hoje em Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 9 nos diz que o Senhor, Hebreus 9,14, o Senhor, o sacrifício do Senhor por nós é eterno. E fala aqui, ó, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, olha assim, Cristo foi a oferta perfeita, Cristo foi o Cordeiro perfeito. Então, Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou, o nosso Senhor entrou no maior e mais perfeito tabernáculo que estás nos céus, na presença de Deus, no Santo dos Santos, e ele ofereceu o próprio sangue dele. Jesus realizou, né, para nós a eterna redenção. Hoje nós estamos, quando a gente aceita o Senhor, é uma eterna redenção. A purificação da consciência dos salvos, de suas obras mortas ou os rituais inúteis, né? Então a gente vê isso no Velho Testamento, que eles podiam purificar a carne, mas eles não podiam purificar a consciência. Então hoje nós na presença do Senhor, nós o que? Vamos sendo santificados e purificados a nossa consciência. Então o que nós vimos aqui? Nós vimos, né, que a oferta de holocausto é uma oferta totalmente queimada, que é a primeira oferta. Por quê? Porque ela é a propiciação pelo pecado geral. E também é uma oferta voluntária. O homem tinha que sentir a necessidade de fazer isso para que ele fosse realmente reconectado a Deus novamente.
E se ele pecasse, ele tinha que voltar lá e fazer aquilo para ser reconectado a Deus novamente. E nós vimos também, de acordo com as posses, as ofertas eram dadas. Então, a gente tinha o gado maior, um touro sem defeito, ou um carneiro ou um cabrito, rolas ou pombinhas. E não havia porção nenhuma, porque toda a porção era queimada para o Senhor. A única coisa que era tirado o couro e ficava para o sacerdote. E assim, o símbolo profético de tudo isso, né? Que Jesus é o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo e adentrou ao céu e hoje é o nosso intercessor perante o Pai. E também nós vemos em Hebreus 13, deixa eu ver aqui, Hebreus 13, 15, que diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha, por meio de Jesus oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É o fruto de lábios que confessam o seu nome. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Porque, Senhor Jesus, então eu estou me colocando o quê? Como serva do Senhor. E isso tem um falar de louvor e sacrifício, tem um falar que é sacrifício de louvor. E a palavra de Deus também nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.